Boa, daqui a pouquinho o Edmundo conclui. Vamos lá para Campinas. Vamos ouvir ao vivo o técnico do Palmeiras, Roger Machado. Vai começar a entrevista coletiva. Vamos ouvir aí o Roger. Está se preparando aí para o início da coletiva. Desculpa aí, Roger. Vamos acompanhar. Só chegar pro lado. Como é que faz? É só chegar pro lado. O Roger Machado acabou de chegar por aqui. Vamos ver, inclusive, se a gente pode abrir aqui a entrevista do Roger. Roger, por favor, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação em relação ao resultado e, principalmente, o quanto que atrapalhou a condição do gramado. Então, difícil a gente fazer uma avaliação mais precisa, né, sem desconsiderar, né, após o 0-0, o estado do gramado, né, que não pela qualidade do gramado, né, que sempre foi muito bom, mas pela chuva que aconteceu o dia inteiro e deixou o gramado muito pesado, né? Mas mesmo assim, né, foram um primeiro tempo que foi primeira e segunda bola, né, de disputa, a bola parando muito nas poças, eram jogadas mais em profundidade. O segundo tempo se secou um pouquinho mais e houve um pouco mais de troca de passes, principalmente pelo lado esquerdo, porque o lado direito ainda ficava bastante alagado, mas eu acho que dentro das condições do jogo, né, no dia de hoje, nós fizemos um jogo com a característica que o jogo pedia, que é um jogo de imposição física. Não foi um jogo bom tecnicamente em função disso, mas eu gostei da disposição, porque em outros momentos nós iremos enfrentar também, né, essa diversidade em outras competições e nós temos que valorizar muito esse ponto conquistado, né, porque é um ponto importante pra gente. Jogo difícil, campo complicado. Você preparou o time de um jeito, mas, Roger, diante da chuva que caiu hoje aqui, desse campo pesado, por exemplo, não dava para, de repente, começar com jogadores mais pesados, em vez de começar com o Guerra, com o Lucas Lima? Como é que fica a cabeça do técnico quando vê o campo desse jeito? Não, eu não tinha o Miguel hoje, né? É um jogador mais de força física na frente, que ficou em São Paulo em função do joelho, né? A minha terceira alteração, né, pelo Bruno já foi pra gente, a gente já tinha 4 jogadores leves dentro do campo e a gente fortalecer com um tripé de meio campo para liberar um pouquinho nossos 2 jogadores de lado, né? Nossas alternativas foram essas, né? Não tem um jogador de força pelo lado, tem jogadores que têm vitória pessoal e são mais leves, né? A circunstância do jogo foi alterada em função da chuva, mas a escalação que foi a campo, as alternativas utilizadas, foi o que a gente tem como suplência no banco. Professor, página virada, o próximo compromisso é sábado em Itaquera. Como é que está a sua ansiedade para o primeiro Palmeiras e Corinthians da sua vida? Então, é a ansiedade de grandes clássicos do Brasil. A gente sabe do peso, da importância, né? Tem uma semana inteira para trabalhar. Amanhã é o dia de folga, a gente retoma as ações na terça-feira para organizar para esse clássico. Roger, no fim do jogo, o Palmeiras chegou a pressionar a ponte, teve algumas boas oportunidades. Você sentiu que poderia ter feito isso no decorrer da partida mais vezes? Eu acho que foi uma partida alternada. O adversário, assim como teve algumas chances importantes, nós criamos. Como eu disse, foram 2 tempos em que o primeiro tempo de disputa é primeiro e segunda, e o segundo tempo que deu um pouco mais para ter uma jogada mais trabalhada. A gente conseguiu umas jogadas com um pouco mais, né, de troca de bola pelo chão, mas no segundo tempo que a gente criou bastante, né? Foram boas as chances que a gente poderia ter saído com uma sorte melhor. Roger, mas você ficou satisfeito com a maneira como a equipe soube se comportar, se adaptar ao gramado desse jeito? Exatamente, a adaptação, né? Em gramado pesado, é muito jogo de contato físico, é muito jogo de primeira e segunda bola, é muito jogo de profundidade, né? Porque o adversário alça a bola e espera que tenha um erro defensivo, daí se beneficie disso, né? Chute de finalização e finalização de longa distância para que haja rebote. Isso tudo aconteceu hoje. Eu fiquei satisfeito, né, por a gente ter entendido que o jogo pedia nesse momento, que a gente tinha que fugir um pouco das características mais técnicas dos nossos jogadores. De uma certa forma, você já pensou antes dessa partida no jogo contra o Corinthians, Roger, ao deixar o Felipe Melo pendurado no banco e o Borja descansando com dores no joelho? Não, o Borja não descansou, ele foi tirado da partida em função, né, do problema no joelho. E o Felipe não se recuperou adequadamente, né, do jogo de quinta-feira, né? Eu pensei no jogo de hoje, levar para campo aqueles que tivessem melhores condições para a gente poder vencer o jogo. Roger, eu queria que você falasse
falasse um pouco, a gente tá falando sempre da questão do gramado, né? Você falou que o time se adaptou, mas pela característica de jogo, né? Me parece que o time não conseguiu fluir tanto como toques rápidos, teve que arriscar muito de fora da área. A gente viu o Dudu numa sequência ali de 3 chutes, tentando também vencer o goleiro. Como é que é pro treinador que vê isso acontecer em campo e às vezes não tem como colocar a parte tática em virtude do gramado como adversidade? Não, é se adaptar, como eu disse, o jogador ter o entendimento do jogo e se adaptar ao que a partida pede. Em alguns momentos nós teremos que fugir à nossa característica, né? Não adiantava num campo com pouca condição de troca de passe, vou dizer, em função da chuva, não da qualidade do gramado, né? Ele num campo seco é muito bom. A gente tentar troca de passes, principalmente ali na zona central, que estava bastante prejudicada, né? E a troca de passes com os zagueiros, corria o risco, né? Assim como a gente teve uma oportunidade de gol em função do Guerra, conseguiu antecipar uma bola jogada atrás, a gente poderia correr esse risco, né? A gente tem que lutar com as armas que a gente tem nesse momento. Teve que fugir da característica, se foge, né? Não é o ideal, mas tem que se adaptar ao que a partida pede. Roger, o técnico e o elenco trabalham para colocar em prática tudo que foi feito no treinamento, 100%. Mas quando se depara com um gramado como esse, hoje, quantos por cento o Palmeiras conseguiu colocar por conta do gramado dentro do Moisés Lucarelli, de 0 a 100%? Não dá para fazer essa avaliação, é um outro jogo, com uma outra característica. Se trabalha para que você tenha um jogo apoiado, né? Buscar as profundidades, né? Quando não se consegue isso, se adapta, né? A adaptação hoje era fazer um jogo de enfrentamento físico. A gente pegar o número de divididas que houve no campo, o número de bolas aéreas, disputas aéreas, né? É muito superior num jogo normal, né? O número de chutes de fora da área também é maior. Números de faltas laterais, que mesmo por vezes perto do meio campo se joga na área, é maior do que um jogo normalmente efetuado, né? Então acho que é difícil fazer uma avaliação, né? Do que se leva para campo, né, do que se trabalha. O importante para mim é que você tem que ter esse recurso de adaptação que o jogo pede. O Roger, é um jogo em que o desgaste físico é maior e acaba sendo bom que o time tenha uma semana inteira para trabalhar para enfrentar o Corinthians só no sábado? Sem dúvida, não tenha dúvida. Talvez se o jogo fosse na quarta-feira, pelo estado do gramado, né, muito pesado, os jogadores teriam mais dificuldade para recuperar. Não tenha dúvida que nas avaliações físicas da terça-feira, os testes CK, né, de percepção de esforço, vai aparecer o peso do gramado, né, naqueles jogadores, até os mais leves, né, que acabam sofrendo um pouco mais com esse tipo de gramado. Não tenha dúvida que o desgaste é maior. Ô Roger, é até difícil falar de falta de opções no elenco que é tão recheado, né, e com tantos jogadores importantes, mas com o Borja de fora, com o Daverson de fora, com o Arthur lesionado, a gente olha pra você, hoje você tinha só o Keno pra dar uma mudada no jeitão. Como é que você vai trabalhar essa questão? Você já tá pedindo alguém, quem sabe, pra chegar? E mais, o Fernando, que estava de férias, que foi integrado ao profissional, você imagina que ele terá condições de pelo menos ser relacionado pro jogo contra o Corinthians? Não, ele chegou 3 dias atrás, passar por um período, estava um mês de férias, né? Como eu disse, eu não tive as alternativas hoje, mas a gente tem no elenco, né? O Daverson, que seria um jogo apropriado para ele, né? Um jogador alto também de intensidade física, né? O próprio Arthur, que é um jogador de lado, mas é forte fisicamente, né? Para um jogo, para um campo pesado como esse, né? Então as alternativas nós temos, né? Não me preocupa com relação a isso, é que nesse momento, né? Até mesmo em função do Borja ter ficado, né, em São Paulo, né? A gente formatou a equipe dessa forma, né? E imaginando o adversário que nós teríamos também. Agora as pessoas vão sempre falar de Palmeiras e Corinthians, né? É uma semana diferente. Você disputou vários grenais, por exemplo, como jogador, como treinador e até lá em Minas também clássicos. Como é que prepara um time que está invicto na competição, né? Tem toda essa euforia, é um clássico. O que você vai pedir para os jogadores? Parece que já começam a pensar já no ônibus hoje, né? Não tenha dúvida. À medida que acabou o jogo de hoje, a gente já volta as atenções para o clássico. O clássico é sempre jogo diferente. É jogo que você não precisa ter motivação extra, porque é um jogo que tem muito envolvimento emocional. Agora, nesse momento, é a gente recuperar todo mundo e na terça-feira voltar a treinar focado, né, no clássico do final de semana. Vai ser o meu primeiro clássico. Também me sinto ansioso, né, e quero poder participar desse evento também, né, mas a semana a gente tem bastante tempo para trabalhar. É bom que para vocês tem bastante tempo para trabalhar o clássico também, né? Você considera que esse é o grande teste de fogo mesmo? Esse vai ser seu confronto mais difícil pela rivalidade, por ser na casa do adversário?
sempre há tabus para se quebrar, né? Enquanto a gente não tinha pego um clássico, eu precisava de um teste mais forte. Depois que passa pelo primeiro clássico, se entende que é uma outra rivalidade que possa atender essa expectativa. É mais um teste importante, né? Um teste forte, um clássico. Muito mais, né? Porque ela... mais técnica, é o estilo de jogo do Roger. O Roger, como treinador, sempre fez suas equipes jogarem com posse de bola, né? E ele formata a sua equipe, né? Até com bastante jogadores de meio campo, com esse tipo de jogo, né? Trabalho de bola, roda de um lado, vai do outro. O time do Roger sempre fica mais com a bola. E o campo, com essa condição, prejudica muito. Além da Ponte Preta, né? Ter um time com jogadores não com tanta visibilidade como o Palmeiras, normalmente se defende mais para buscar um contra-ataque. Então, facilita, teoricamente, mais o jogo da Ponte Preta. Mas é ruim para ambas as equipes, a qualidade do jogo, a condução da bola, fica muito difícil. Fica mais... Fala aí, PVC. Tem 2 campeonatos, né? A gente tá... É rodada 8, como você está vendo ali. Faltam 4. O Palmeiras chegou a 20 pontos de 24 possíveis. Tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o São Bento, que vai fazer um jogo, o São Bento deve se classificar, vai fazer um jogo difícil pro Palmeiras nas quartas de final, porque o São Bento é um time que subiu pra Série B, que tá fazendo um bom campeonato. O São Bento ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Verdade. Mas tem um outro campeonato, que é o dos clássicos. Então, por isso que a gente tá se perguntando pro Roger o tempo inteiro sobre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras sábado que vem em Itaquera. Porque no fundo, Palmeiras deslanchou na frente. Vem de 2 empates. Claro que é pra você prestar atenção. Mas a pergunta é como é que vai ser Corinthians e Palmeiras, porque é o jogo que você divide o grande do pequeno. O time que vai brigar para ser campeão, que cria motivação. No ano passado, aquele 1-0 do jogo da expulsão do Gabriel injusta, transformou o campeonato, transformou a temporada do Corinthians. Então, por isso que se pergunta um pouco sobre o 0-0, sem Felipe Melo, sem Borja e sem jogo, porque o gramado atrapalhou, e um pouco como vai ser sábado que vem. Pois é, e o que é interessante, né? Porque a gente está falando aqui o Palmeiras vindo depois de uma abertura aí de temporada de Campeonato Paulista, uma sequência de 6 vitórias consecutivas, agora já são 2 empates, incluindo aí o empate contra o Linense no meio de semana em casa, e o Corinthians vem de um momento de 2 derrotas. A gente vai falar também sobre isso, mas antes de eu saber do Simon aqui, Simon, arbitragem, tudo legal lá em Campinas, fica realmente pro árbitro, fica também muito complicado, né? Uma partida nessas condições, né? Fica. Vinícius Araújo, o árbitro, foi um jogo de 39 faltas. A Ponte Preta cometeu 20 e 19. O Palmeiras, 5 cartões amarelos. A dificuldade é para todos. O campo mais pesado, não é a característica, o jogo fica mais pegado. E com isso, quase 40 faltas, 39 faltas, é um número alto para uma partida de futebol. Mas enfim, campo escorregadio, os caras chegam um pouquinho mais atrasados, chegam junto, carrinho e tal, mas o árbitro não influenciou no resultado do jogo e acabou passando despercebido. E esse é o detalhe, eu não quero também ser aqui o cavaleiro do apocalipse, né? Mas o Palmeiras, como eu disse, são 2 empates. O Corinthians são 2 derrotas. A gente sabe que clássico, como se diz lá no Rio Grande do Sul, arruma ou desarruma a casa, né, Simon? E uma derrota nesse jogo do próximo sábado, a gente já está perguntando aí, você pode participar na hashtag @Fox Sports, a gente está perguntando quem vence o clássico paulista no próximo sábado, Corinthians ou Palmeiras. Porque quem perder esse jogo, eu não quero plantar aqui uma crise. Seria mais traumático. Essa é a pergunta. Porque é em casa e seria a 3ª derrota consecutiva. Mas não deixaria de ser traumático pro Palmeiras também. Porque seria a 3ª partida sem ganhar e de fato, um grande jogo. Porque contra o Santos ainda é um time em formação. Né? E aí o Palmeiras jogou com o Santos em casa, diante da sua torcida, a torcida única, tinha quase que uma obrigação naquele momento em vencer. Me impressiona assim, a força dos times do interior, né? Da Ponte Preta. Caiu, mandou embora dezenas de jogadores aí renomados, né? Entre eles Sheik, o goleiro Aranha, o Luca, Rodrigo, enfim, se desfez completamente e ainda consegue fazer um jogo de igual para igual, brigando. Time muito mais jovem esse ano. Time jovem, obrigando o Jailson a fazer boas defesas. O Palmeiras teve as suas oportunidades pela categoria que tem, mas foi o gramado
tá ruim, mas tá ruim para os dois. A prática do bom futebol é ruim para os dois, mas você vê que a Ponte Preta também, dentro das suas características, tenta jogar. A Ponte ganhou do Corinthians no Pacaembu, perdeu do Santos no finalzinho do jogo em Campinas e empatou com o Palmeiras. Então, tá fazendo uma campanha, hoje era a segunda colocada. Eu tô falando do São Bento, que vai fazer um jogo grande, se for São Bento e Palmeiras, nas quartas de final, porque para você que está em casa e eventualmente não entendeu o regulamento, no Campeonato Paulista você joga só com os times dos outros grupos. Mas quando se classifica para as quartas, você enfrenta o time do seu grupo. O Palmeiras está no grupo do São Bento e o São Paulo está no grupo da Ponte. O São Bento subiu para a Série B, então é um adversário difícil, tem sido difícil. Ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. A Ponte é o adversário provável do São Paulo nas quartas de final. Também vai fazer um jogo grande. A Ponte, repito, empatou com o Palmeiras, ganhou do Corinthians e perdeu do Santos no último minuto. E se ela vence hoje, podia ficar em primeiro, né? Ficaria, porque ela tem 10 pontos, o São Paulo tem 10 pontos. O São Paulo com jogo a menos, né? São Paulo vai jogar dia 21 com o Ituano. Exatamente. O jogo adiado em função da Copa do Brasil. São Paulo enfrentou o CSA. E o Corinthians joga amanhã ainda. O Corinthians tem um jogo antes do Clássico, que é o jogo contra o Red Bull em Campinas, nessa segunda-feira à noite. E esse pode ser o detalhe, né? O Corinthians pode chegar no Clássico com uma vitória, que a gente interrompe aí dessa questão de questionar, ou mais pressionado, porque Jadson indo pro banco, o Fábio Carille procurando ainda a melhor formação, e o Palmeiras tem essa questão, né? Varia as equipes, mas o time não perde. A gente está falando aqui de duas rodadas que o Palmeiras não vence, mas acho que o Linense foi o mais expressivo, assim, se a gente destacar o ponto negativo, né? Empatar com a Ponte. A Ponte de Campinas é um resultado normal, natural. Né? Agora, ele tem mexido pouco no time. O Roger tem conseguido manter uma estrutura... Pois é, PVC, mexido pouco no time, mas aí que eu te pergunto, hoje o Palmeiras... Pela leitura que a gente fez aqui, o Palmeiras mantém aquela postura de apenas um volante, né? O Thiago Santos hoje, no caso, na vaga do Felipe Melo, e aqueles 4 jogadores atrás da referência. Mas o Tietê, hoje ele não voltou muito? Ele não trabalhou muito mais recuado do que vinha executando nos primeiros jogos? Eu acho que o Roger faz essa avaliação do posicionamento do Tietê de acordo com o jogo, da pressão que o adversário dá. O Tietê é um jogador que tem infiltração. Então ele é um meia, mas ele pode ser o segundo volante. Então, dependendo da condição do jogo, hoje ele voltou um pouco mais, sim. Mas para mim continuou sendo 4-1-4-1. Thiago Santos e na frente uma linha. Sim. Tinha Guerra, Tietê, Lucas Lima e Dudu com o William na frente. O William, que começou a temporada jogando pelo lado direito, hoje foi o centroavante, foi referência no lugar do Borja. Não vai ser sempre o William o reserva do Borja, é que o Daverson está machucado ainda. Mas o Roger confia que o Daverson pode voltar e ainda pode atuar. Eu enxergo mais o Tietê como um meia nesse sistema, mas quando aperta, ele fica mais perto do Thiago Santos, sim. Ou do Felipe Melo. Quem é que chega melhor para esse clássico aí, hein? Edmundozinho, Simon. Tem o jogo amanhã ainda do Red Bull, não sabia, né? Não estava acompanhando. Se o Corinthians ganhar, ele retoma a confiança. Mas se não tivesse esse jogo entre Corinthians e Red Bull, o Palmeiras chegaria melhor. Porque apesar de vir de 2 empates, o Corinthians vem de 2 derrotas e o Corinthians está desarrumado. Desarrumado, eu acho que é a palavra mais adequada. Porque com a saída da referência do Jô, com o pedido... como é que é o nome dele? Carille? Não, pra jogar como meia por dentro, Jadson. Do Jadson. Me fugiu aqui, desculpa, gente. Com o pedido do Jadson para jogar por dentro, ele se viu obrigado a mudar o jeito dele de jogar. E aí a recomposição do Corinthians não tem sido, com o Rodriguinho e com o Jadson, perfeita como era no ano passado. E o Corinthians está desarrumado. Mas eu acredito muito no trabalho do Carille, na força da fiel torcida em Itaquera. E aí é só um achismo você dizer que pro clássico no sábado, que o Palmeiras vai chegar melhor. Porque eu acho que está mais tranquilo. Tem jogadores excepcionais que ainda não são titulares. Né? Que é o caso do Scarpa. Ele
Eu não acredito que o Palmeiras tenha o contratado para deixá-lo no banco. Uma contratação desse tamanho. Acredito que aos poucos ele vai retomar o seu ritmo de jogo. Quer dizer, essa é uma dúvida boa. Com bastante peça de reposição, sai 2, 3 jogadores do time titular e o Palmeiras se mantém lá em cima. Então, acho que o mais importante o Palmeiras tem. E tem a paz, a tranquilidade, que não é peculiar. Não é normal com a camisa do Palmeiras. Sabe que tá me chamando a atenção? O pessoal participando na hashtag no Twitter. Olha, a torcida do Corinthians, pelo menos nesse primeiro termômetro aqui, olha, começa bem mais motivada, hein? Bem mais motivada que a torcida do Palmeiras. Talvez o fato até do jogo ser em Itaquera, né? Isso daí pesa muito, hein, Simon? Como é que você analisa aí a chegada desses dois times aí para esse clássico? Você acha que o Palmeiras já encontrou esse time titular? O Roger já encontrou esse time titular e vai lançar aquela equipe que vinha ganhando jogos, com o Felipe Melo no meio, enfim, o próprio Borja no ataque? Eu acho que a equipe a ser batida esse ano no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. É a equipe que mais investiu, é uma das folhas de pagamento mais cara do futebol brasileiro. Não há grandes jogadores, o Scarpa tá aí, o Scarpa tem lugar nesse time, tem que arrumar lugar para esse time, pro Scarpa, porque é um jogador acima da média, e o Roger está implementando o esquema dele. Não é que começou lá no Grêmio, um técnico jovem, com enorme potencial, que gosta da bola, que trabalha a bola, mudou a característica do Grêmio, né, e está implementando isso aí no Palmeiras. Então, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito para o clássico, sim, chega com mais força, tem jogadores que podem desequilibrar, jogadores mais técnicos e habilidosos, né, e que está vivendo o melhor momento. O Corinthians não está fácil nada para o Corinthians, com a perda do Jô, perdeu demais. Apostaram num centroavante no Henrique Dourado, não conseguiram levar. Então, o Palmeiras é o favorito no clássico para mim. O Palmeiras já se mostrou uma equipe mais regular que o Corinthians, né? Para fazer a pré-temporada, mas esses times também tiveram pouco tempo. O Flamengo menos ainda, porque teve a final da Sul-Americana lá na frente, só que começou jogando até com a molecada. Com o time C. Com o time C e conseguindo vitória e mostrando pro Brasil jogadores qualidade da de base, muita qualidade. Entendo até que com isso o Flamengo tirou um pouco o pé em contratações. Então, assim, esses 3 times, se mantiverem essa regularidade, são os postulantes aí a títulos nessa temporada. Não vamos poder nunca descartar o Atlético Mineiro. Claro. Não vamos poder Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Inter, mas pelo menos nesse início de temporada são os 3 times que estão dando assim gosto de ver jogar. Chamando a atenção, né? Eu tô dando uma olhada aqui, ó. O Gélio Oliveira tá bravo com a gente, hein? Tá dizendo que a gente tá criando uma crise aí no Palmeiras e o time segue invicto. É verdade, Gélio. Não. A gente só projetou aqui quem teria o impacto mais negativo na derrota no próximo clássico do sábado. Mas não, o Palmeiras, você tem razão. 20 pontos em 24 é uma grande campanha. Não tenha dúvida disso, Gélio. Aliás, manda sua opinião aí. Quero saber o que você tá projetando pro clássico do sábado. Valeu pela audiência. A galera segue tweetando aqui, olha, eu acho que o torcedor do Corinthians, nesse momento, tá mais empolgado. Acho que tá pesando, sim, o fato do jogo ser em Itaquera, mas tem tempo, o torcedor do Palmeiras pode participar também. Aliás, ainda hoje, você vai ajudar a escolher o gol mais bonito do final de semana, hein? A gente vai rodar aqui alguns golaços e você quem vai escolher o gol do final de semana. Mas agora a gente fala